Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro programa do podcast Tem a Ver com Saúde. E hoje o nosso papo vai ser com essa dupla aqui, dinâmica maravilhosa, que faz acontecer, principalmente para as pessoas que muitas vezes não conseguem chegar até a saúde. E eles dão um jeitinho da saúde, então chegar até elas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno Castilhos, ele que é odontologista, dentista, ele é mestre e doutor em ortodontia e pós-doutor em ciências da saúde. Junto com ele estou também com a doutora Rosiane Martins Formenti, que é médica gastroenterologista. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, nós que agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado. Aí, maravilha. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês, porque como a gente fala no nosso podcast sobre saúde, às vezes acontece a gente ter profissionais da área da saúde, mas às vezes não, mas tudo tem a ver com saúde. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de saber, vou começar com você, doutora Rô, por que medicina? Uma boa pergunta. Até eu me questionava, há muito tempo eu ainda me questionava, agora não mais, né? Mas essencialmente porque assim, eu venho de uma família de médicos, né? Meu avô era médico, meu pai era médico também. E minha paixão, eu não sei dizer realmente até que ponto foi a influência deles, né? Ou se realmente é minha paixão. Como é minha paixão? Mas eu nunca soube responder isso diretamente, sabe? Mas uma coisa que eu sei que assim, eu segui o meu caminho porque meu avô era pediatra, e meu pai era cirurgião pediátrico. E eu fiz daí cirurgia do aparelho digestivo. Então, eu acho que assim, não foi tanta influência deles, né? Mas eu sou uma apaixonada pela medicina. Então, é só por isso. Mas muitas vezes eu que me questionava, né? Até que ponto era influência mesmo, familiar ou não. Que sempre tem um pouquinho, né? Mas, tô aí, né? Ok, doutor Bruno? Bom, eu também sempre gostei da área de biologia, né, da área de saúde, e quando eu estava naquela indecisão, né, do que cursar, eu estava em dúvida entre odonto, medicina, e acabei optando pelo odonto, um pouco de influência do meu pai já é falecido, mas é bucomaxilofacial, né, cirurgia, e aí entrei na parte da odonto e gostei, e comecei cada vez querer me aprimorar mais, e gostei mais da parte da ortodontia, né, que é a minha especialidade, que trata a parte até de aparelho, né, não tem muito a ver com a parte tão de tratamento básico assim, né, já é uma especialidade em si. E dentro disso eu fui gostando cada vez mais, né, aprimorando, querendo mais conhecimento, enfim, e também, como a Rua, assim, sou um apaixonado pela minha profissão, né, gosto muito, hoje dou aula da parte da ortodontia, e consigo hoje, né, trazer a parte também da odonto junto, a parte da odonto geral, né, de clínica geral junto com o barco, então que nunca deixou, né, de lado. Uhum. Isso, e você já deu um spoiler aqui pra gente, né, Bruno, falando então do barco aí. Gente, que projeto maravilhoso é esse, né? Então, vocês acabam levando a saúde para pessoas Sim. que muitas vezes não conseguem se deslocar até o local, né? E aí, vamos começar então falando dele. De onde surgiu essa ideia do Barco Sorriso? E hoje vocês chamam de Instituto Barco Sorriso, né? Exatamente. Eu vou falar só um pouquinho do Instituto, depois você conta a história melhor, né? Atualmente nós temos o Instituto Barco Sorriso, que ele tem 3 divisões, que é o Barco Sorriso, que é o que faz o atendimento médico odontológico na região de Guaraqueçaba, né? Na região de Ribeirinha, daqui de difícil acesso, e o Terra Vista, que é o que faz o atendimento de 2 comunidades aqui da região metropolitana de Curitiba, e o Amor a Bordo, que é o que leva a cesta básica às comunidades daí. Porque nós fazemos trabalhos diferenciados, nós não levamos, quando nós vamos fazer o atendimento, nós não levamos comida, nós não levamos roupas, não levamos nada, porque como a gente assiste 5, 6 comunidades às vezes, é inviável, não tem como, é impraticável pela quantidade de material que tem, pelo número de pessoas que vão, então é impossível fazer isso. E aí então nós fazemos uma missão só para levar a cesta básica. Por isso, então, são 3 braços de atendimento. Por isso é o Instituto Barco Sorriso. Entendi. E hoje, né, o barco é isso, né, ele já é um instituto, mas contando um pouco da história,
ele começou com a ideia, né, de duas pessoas, que é a Lorraine e o Guilherme. Então, eles tiveram essa ideia justamente porque eles foram em uma ação de entrega de brinquedos, doces para as crianças dessa região de Guaraqueçaba. São diversas comunidades, né? Para quem não conhece, é no litoral do Paraná, e são mais de 18 comunidades que tem lá na região toda ribeirinha, certo? E são pessoas relativamente carentes, né? Que têm uma dificuldade muito grande de acesso. E aí, nisso, ela foi entregar esses brinquedos, os doces, e viu que as crianças, né, ao sorrir, lá apresentavam, né, a cárie entre os dentes, né, aquele dentinho, aquela mancha entre os dentes. E aquilo, né, mexeu com ela, no qual ela voltou para Curitiba e falou assim, pô, por que eu não tento trazer dentistas, né, por que eu não vejo se é possível fazer o atendimento dessas pessoas? E eu brinco que daí ela conseguiu reunir um grupo de malucos, né, de doidos aí que embarcaram, que entraram no barco mesmo, né, e foram levar atendimento. Nesse início, o atendimento foi de forma super simples, né? Então, foi entrega de kits, orientação de higiene, cariostático, que é um tratamento, assim, mais básico, vamos dizer, no qual a gente estabiliza a doença cárie. E a partir disso, virou o que é hoje, né? O que a Rô acabou de explicar, né? Um projeto grande, um projeto que está estruturado como um instituto, no qual a gente tem especialidades, consegue ter um atendimento tanto na região de Guaraqueçaba, como também agora aqui na região, né, de Curitiba, região metropolitana, região carente. E a gente consegue levar um atendimento da mesma qualidade, eu falo sempre assim, que é a mesma qualidade que a gente consegue oferecer dentro de um consultório, a gente oferece lá para eles, sabe? Então a gente teve todo um investimento de equipamentos, estrutural, organizacional, e a gente consegue fornecer a mesma qualidade de atendimento para essas pessoas, mesmo elas tendo em local de difícil acesso. Uhum. E a gente está falando aí de um trabalho de vocês que está aí na primeira década, né? Então, tudo que vocês estão oferecendo com qualidade, acredito que também por ser um trabalho voluntário, vocês passam por muitas dificuldades também, né? Se a gente fosse falar hoje assim, quantas pessoas já foram beneficiadas, né, com a história, né, do Barco Sorriso, mas para beneficiá-las, quais foram as principais dificuldades aí que vocês passaram? Bom, como nossos atendimentos são recorrentes na mesma comunidade, o número em si, ele é meio mais ou menos fixo, assim, né? Agora que está com 10 anos, então o pessoal conhece, então às vezes vem o pessoal de outras comunidades também, e é claro que a gente faz atendimento, né? Mas eu acho que dá em torno de umas 1.000 pessoas, né? Para mais 600, até. acho que mais, né? Mais Agora até. com o Terra Vista, né? Uhum. Assim, o que a gente pode falar é que já se passaram, né? O Barco Sorriso já passou por mais de 22 comunidades. Então, se você colocar uma média aí de 22 comunidades, tem no mínimo 200, que nem as comunidades aqui de Curitiba tem 1.500, 600 pessoas, então assim, a gente passa, né, e em média, cada ação nossa são em torno de 100 atendimentos, né, odontológicos e mais 100, às vezes 80, 120 de atendimento da equipe médica. Uhum. Então, assim, eu colocaria mais de 2.000 pessoas já, né, beneficiadas pelo projeto, sabe? Só que é como a Rô falou, é uma situação recorrente. Então, assim, são pacientes que vêm novamente, que voltam, que vêm fazer o controle. Então, aquele atendimento que nós, da parte do odonto, nós queremos dos nossos pacientes, né? O nosso paciente é aqueles 6 meses, né? Aquela visita a cada 6 meses para fazer a limpeza. Uhum. É o controle que a gente faz. A gente consegue lá uma vez por ano, pelo menos, né? Nessas comunidades, sempre a ideia é uma vez por ano. Então, a gente consegue fazer essa manutenção desse controle da saúde bucal deles e da parte médica, esse acompanhamento também. Uhum. Em questão da área médica, assim, como o Bruno disse, né, a questão do atendimento odontológico em 6 meses, esse período até 1 ano, é um período aceitável para um tratamento. Já na parte médica, para doença crônica, isso não é aceitável. Infelizmente, para você estadiar uma doença, o paciente tem que voltar ao médico pelo menos 2, 3 vezes ao ano, principalmente se for mais uma doença séria, né? Então, uma das coisas difíceis da parte da medicina foi a questão da adaptação, o que nós poderíamos fazer para que atendêssemos esses pacientes e que também nós não nos frustrássemos. Porque a gente sabia que não ia adiantar nada e nós não tínhamos nem profissionais suficientes para irem atender, porque daí seriam várias especialidades a serem atendidas. E isso para nós também é inviável pelo número de pessoas que nós vamos para lá. Então isso foi um fator bem, bem importante e bem difícil para nós nos adaptarmos para fazer esse tratamento. E aí, na parte da medicina, nós optamos a dar um baita do suporte de atendimento para os dentistas.
Então, a qualidade de atendimento dos dentistas, puxar a sardinha para o meu lado, né? Com certeza. Mas assim, o que nós fizemos aí então? Nós pusemos a mão na consciência e dissemos, não vai adiantar a gente querer dar um passo maior do que a perna, e ele não vai conseguir. Então, nós levamos educação, principalmente na parte alimentar, né? E orientação das doenças crônicas. E damos suporte, então. Se o paciente da odontologia tem um abscesso, tem alguma coisa, nós fazemos esse tratamento prévio, nós já entramos com o medicamento profilático, e aí depois eles já começam a fazer o tratamento e a gente continua o tratamento por 3, 5, 7, 10, 20, até 21 dias, se for o caso. A gente consegue fazer e entregar esse tratamento para os pacientes. Uhum. Então, isso foi uma das grandes adaptações que a parte da medicina teve que fazer, né? E eu acho que assim, fora a questão de adaptação, fora a questão de logística, tudo isso que a gente vai aprendendo com o tempo, é a questão financeira que pesa muito, né, Bruno? Eu colocaria assim os problemas no qual você falou, né? Quais foram as dificuldades, né, que o projeto já enfrentou. Por a gente estar desde o início, a gente vem já passando, né, por isso e vendo. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a questão financeira, né, por se tratar de um projeto totalmente voluntário. Então, o Barco Sorriso, ele não tem apoio nem da parte, né, de igrejas, na parte de religião. Não tem apoio político também, a gente não tem nenhum padrinho político, não tem nenhuma dependência com uma empresa. Então, e isso, por um lado, é muito bom porque, assim, a gente consegue ter total acesso dentro das comunidades, sabe? As comunidades nos receberam justamente porque elas viram que a gente não tinha nenhum vínculo, né? Com relação nenhuma, nenhum preso, assim, né? A gente tava só lá para ajudar eles. Então, nesse início, essas comunidades, por serem mais fechadas, algumas mais fechadas ainda, nem queriam o nosso atendimento. Mas a partir do momento que elas viram, no qual a gente começou a fazer atendimento em outras comunidades próximas, e era um atendimento sério, era um atendimento que não tinha esses vínculos, eles falaram, opa, por que vocês não podem vir aqui na minha comunidade? E até hoje tem comunidades assim que a gente deixou de atender justamente porque já tem, como a Rô falou, já é estrutural, eles voltam a chamar a gente, pô, a gente ainda precisa de vocês, mas óbvio que a gente tem uma logística relativamente limitada, né? E o custo é isso, né? Então, o financiamento, né, o pagamento todo, a gente sempre está fazendo o quê? Campanhas. Hoje a gente consegue cobrar um pouco do nosso voluntário, né, uma ajuda para ele participar da ação, no qual tudo é revertido para o projeto. Hoje em dia nós estamos muito mais estruturados como instituto, então a gente tem participado de editais, e distribuir umas cotas de patrocínio, mas tudo no sentido de que vai pro projeto, né? A gente não vai fazer uma dependência de uma empresa para fazer isso, ou o jeito que a empresa quer, ou aquilo, enfim. A gente tem parcerias, né? Então, hoje a gente é aberto para uma empresa ajudar e ela poder levar um funcionário, né, a gente poder levar uma palestra, uma orientação dentro da empresa dela, a gente tem como também fazer uma troca, né, querendo ou não, a gente acaba tendo essa dependência. Sim. Mas, fora isso, também a questão financeira foi sempre a gente vem num processo de evolução estrutural de atendimento. Então, o que seria isso, né? Como que funciona a nossa logística? Como que funciona o nosso atendimento? Pô, será que isso deu certo? Será que se colocar o atendimento antes da recreação, por que a gente não coloca uma escovação antes? Então, tudo isso foi sendo estruturado, né? Foi sendo montado, e hoje, até nas reuniões, eu falo, né, que a roda, hoje, ela gira já 100% naquela ideia. Óbvio, novas ideias são bem-vindas, mas a gente já tem padronizado aquele protocolo, e aquele protocolo dá certo, né? Que é isso que a gente vê hoje. Óbvio, novas ideias vão surgindo. Recentemente a gente implementou nessa ação aqui em Curitiba a parte do oftalmo. Sim, oftalmo, nós vamos entrar com a saúde da mulher também, porque são coisas mais fáceis de serem feitas pelo equipamento que tem, né, pela especialidade que é. Nós não conseguimos levar o equipamento da oftalmologia para fazer o atendimento lá nessas comunidades ribeirinhas. Por enquanto, né, Bruno? A gente vai tentar. Mas aqui em Curitiba... Por enquanto. Mas aqui em Curitiba nós vamos começar a fazer isso. E o atendimento da mulher também, que a gente consegue. E tentar fazer também com que os colegas, que a gente consiga, por exemplo, uma especialidade, uma coisa muito direcionada, a gente consiga sensibilizar os nossos colegas aqui de Curitiba e que eles façam atendimento no consultório. É isso que a gente está tentando fazer com o Terra à Vista aqui.
Com o Barco Sorriso é muito difícil, nós já trouxemos pessoas, né, do Barco Sorriso, E até em Paranaguá também, né, que é Uhum. uma região, uma cidade maior, que é mais próxima deles lá, a gente tem parceiros lá também que Sim. fazem esse atendimento. A gente já conseguiu fazer isso, mas é difícil pelo deslocamento deles, aqui é mais fácil. Então assim, a gente tá indo, como o Bruno falou, a roda já tá redondinha, né, não tá mais quadrada como era antes, que a gente fazia toque, 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 e era difícil, a gente esbarrava em várias coisas, Se sabe? batia, né? É, muito. Entre nós também, né? Lógico, tá testando, né? É. E hoje, assim, essa parte do voluntariado não é só profissional da área da saúde que pode ajudar vocês. Vocês também abrem espaço, né, para outras situações. Falem pra gente um pouquinho de como se tornar um voluntário aí do Barco Sorriso, Bom, do Instituto Barco Sorriso. Primeiro, nos seguindo nas redes, né? Fazer uma propaganda? Mas é que é importante porque, assim, nós fazemos o calendário das ações pro ano inteiro. Até isso é mais função até do Bruno, porque a gente tem que ver tábua de maré, a gente tem que ver um monte de coisa que isso o Bruno até podia, né? Podia falar. Nossa, gente, é uma logística. Eu nem tinha parado para pensar. Não, E olha, assim, que eu até pesquei bastante na vida. Sempre gostei de pescar em alto mar. A gente se liga muito com essas coisas. Mas tábua de maré, é verdade. Sim, a gente precisa saber tudo direitinho, porque nós temos 4 rotas, né, a serem feitas com o Barco Sorriso, lá em Guaraqueçaba. E essas 4 rotas, daí dependem, porque daí tem umas comunidades que tem trapiche, tem outras que não tem trapiche, tem umas que é fácil de chegar com a voadeira, porque além do barco grande, nós ainda deslocamos uma voadeira para as comunidades menores. Então, tudo isso tem que ser pensado previamente, né? Então, por isso que assim, o Bruno é bem encarregado sempre disso, ele que faz sempre isso, então a gente tem esse calendário anual. Por isso que a gente sempre fala para o pessoal para ir lá primeiro, olhar, para ver a disponibilidade também, né? Nós tentamos evitar feriados e feriados das comunidades também, porque em Guaraqueçaba tem vários feriados, né? Tem dos santos, dos barcos e não sei mais o que, coisas que não tem aqui. Então nós evitamos os atendimentos nesses dias, porque eles sempre estão daí nas outras comunidades fazendo festa. E então vem nas nossas redes, né, a disponibilidade que tem. E nós aceitamos qualquer profissional, ou mesmo que pessoas que não tenham mesmo que não tenham formação, não tem problema, porque tem a área da recreação, tem a parte da alimentação, tem a parte do faz tudo, e tem uma coisa que é importantíssima, que todo mundo acha, que a gente só precisa de voluntário para as ações. A gente precisa muito mais de voluntários em terra do que lá, porque a gente tem que comprar material, a gente tem que passar em mercado, a gente tem que buscar as doações, a gente tem que limpar as coisas, tem que esterilizar o material, tem que buscar os remédios, tem que montar as caixas. É uma logística gigantesca que tem por trás. Então, o voluntário que a gente precisa é qualquer tipo de voluntário, só boa vontade de estar indo, né? Não obrigatoriamente precisa ir para ação. Claro que a ação enche os olhos, né? Vai lá, é um lugar, todos os lugares são lindos, mesmo aqui no Terra Vista. Os lugares são lindos, né? Chama muito a atenção. A vivência, né? Que você leva, né? Porque muitas vezes é uma realidade completamente diferente do que a pessoa tem no seu consultório, na sua empresa. Muito. E tá do nosso lado, né? Então, assim, por mais que a Guaraqueçaba é um pouco mais distante, mas é assim, é aqui, né? No Paraná, tá aqui na nossa, uma cidade próxima, ou aqui, como eu falei, a Portelinha, que é uma comunidade que a volta e meia a gente tá passando de carro. Então, você conhecer, né, ver as pessoas, né, que estão lá, pessoas boas, famílias que precisam, né, famílias que elas te recebem, assim, que é o que eu falo, assim, eu gosto tanto de, hoje eu já atendo menos, né, nas ações, mas assim, eu gosto de conversar com eles para ver, né, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode levar mais para eles, e em troca, a recepção deles é tão grande, sabe? Por mais às vezes que eles tenham tão pouco para oferecer, mas é um café, é um biscoito, é um pãozinho, e a gente sempre falou, assim, eu sempre falo para os voluntários, né, quando eles oferecerem, aproveita, né? Vai, não tenha medo, não tenha vergonha, mesmo que às vezes você não tá com fome, mas come, porque assim, é o pouco que eles estão oferecendo, assim, já é a forma deles darem uma troca, sabe? Muitas vezes é o pouco que eles têm em casa, é aquela coisinha contadinha, e eles vêm oferecer pra gente de coração aberto, assim, sabe? Então eu até me arrepia de lembrar, assim, sabe? Tamo junto. Então né? Então essa troca é óbvio que é maravilhosa. Muitas vezes a gente sempre fala que o trabalho voluntário, a gente obviamente faz bem para os outros, mas faz tão bem pra gente que não tem nem como comparar. Isso ia ser o que eu ia falar agora. Eu fico imaginando assim, quando a gente precisa, né, de um atendimento de saúde, alguma coisa, a
a gente agradece tanto o profissional que tá ali, e tem coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Sim. Então eu fico me imaginando, assim, eu quero loucamente conhecer o projeto também de perto, quero me tornar uma voluntária também, e eu fico imaginando a Juliana que vai entrar E a para Juliana que vai sair. passar um fim de Aham. semana com vocês, ou um dia, alguma coisa assim, e a Juliana que vai sair. Então, vocês devem transformar não só a vida das pessoas que estão recebendo Uhum. tratamento, mas sim das pessoas que estão se permitindo a mostrar que tem muito mais para dar, né? Sim. Poxa, às vezes a gente não tá numa situação legal, tá reclamando de tudo, e de repente a gente conhece tudo isso e Exatamente. deve fazer uma autotransformação, Exatamente, assim. a gente saindo dessa nossa área de conforto que tem, né, e vendo, esses atendimentos aqui em Curitiba, a primeira vez, o Bruno sabe, assim, a primeira vez que nós fomos, não foi, e tem outra, nós fazemos ainda as visitas de reconhecimento, então antes de ir em qualquer comunidade, a gente vai lá antes, faz o levantamento, vê se tem como chegar o ônibus, né, ou o navio, o navio que eu acho, vamos Daqui a no pouco transatlântico, valente, já. não, nós já vamos evoluindo aqui, mas chegar o barco, chegar o ônibus, o acesso, porque tem daí para descer com equipamento, tudo isso. Então nós fazemos essas visitas de reconhecimento. E nas primeiras visitas de reconhecimento que nós fizemos aqui, eu fiquei impressionada, o Bruno sabe, assim, voltei chocada, assim, assim, eu não sabia nem respirar direito, sabe, do que nós havíamos visto. A dificuldade que é das comunidades, que da minha casa até a Portelinha são 6 minutos. 6 minutos de carro. E é uma coisa, assim, impressionante, parece que você diz assim, não, isso não é Curitiba, né? Curitiba é uma cidade do primeiro mundo, que todo mundo fala, né? E, assim, a dificuldade que tem. Pantanal é a mesma coisa, e as outras comunidades que nós queremos ainda assistir é a mesma coisa, assim, sabe? Então é impressionante a dificuldade que tem, e a gente não imagina isso, né? A gente tá bonitinho dentro do nosso consultório, no hospital, ali e tal, e aí daí e as outras pessoas aí também. Nós, na área de saúde, a gente tem uma certa né, um certo conhecimento dessa dificuldade. Porque a gente faz a faculdade, na faculdade a gente faz esse trabalho social, que né, tem que ter. Tem um serviço comunitário, né, dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Uhum. E as outras pessoas daí que vão também, eles ficam super chocados e ao mesmo tempo também super agradecidos e super encantados com aquilo que a gente leva, né, com o que nós conseguimos proporcionar. Uhum. Então é encantador, né? E eu acho que, assim, só complementar uma coisa que eu sempre gosto, assim, de enaltecer, é exatamente o trabalho dos voluntários, sabe? O projeto Sim. hoje, ele só chegou onde chegou, o projeto hoje, ele só anda do jeito que ele anda, porque a gente tem voluntários muito, muito engajados, pessoas muito boas, sabe? Que andam com a gente, que estão querendo construir o projeto com a gente. Então, assim, a gente é muito, muito, hoje, né, eu, a Rô, o Guilherme, nós estamos na coordenação do projeto, a gente vai passando sempre, né, vai sempre tendo essa alternância aí de pessoas que estão na frente, mas hoje a gente é muito grato, né, e assim, o projeto, como eu falo, só chegou por causa deles, sabe? Porque, como a gente falou de novas ações que podem surgir, né, a gente troca uma ideia e fala, a gente precisa de vocês. Pronto. Faz lista, sabe? O projeto hoje tem lista de espera, né? Então, quando a gente abre uma inscrição, que a Rô falou, para ter as informações, né, as datas, tudo, nas nossas redes sociais, é coisa de 5 minutos, acabam as vagas. Então, Uau. Então, assim, tem a vaga para os dentistas, tem a vaga para os médicos, tem a vagas gerais, né, de pessoas, pode ser um administrador, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, enfim, tem a vaga... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, sensacional e primordial. E assim, qualquer pessoa pode participar, mas assim, você tem que estar lá, a gente abre às 8 horas, né, geralmente numa terça-feira, né, em torno de um mês antes da ação, a pessoa tem que estar no F5 ali, porque aquela vaga vai rapidinho. Vai rápido. Felizmente, Uau, por quê? gente, que Porque maravilha. justamente a gente tem já uma família, né, um projeto muito grande, com pessoas que estão engajadas, e essas pessoas, elas fazem questão de ir toda a ação, porque como a gente conversou, né, muda, né, a pessoa, ela cresce com aquilo, e você tem essa necessidade, né, pô, eu quero estar ajudando, eu quero fazer, né, quero passar um final de semana, cara. O que é um final de semana no ano? Né? O que é um sábado que a gente passa lá aqui nas comunidades aqui de Curitiba, você poder ajudar, poder entregar, né? Felizmente
a gente conquista as coisas na vida e a gente tem que poder retribuir, né, para as pessoas. Então, assim, a gente tem que agradecer e poder retribuir, né, para poder construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Então, dá um propósito para aquela exatamente. formação, né, para a oportunidade que nós tivemos, né? E sabe o que eu enxerguei também, gente? Porque assim, é um projeto que, enfim, só leva coisas boas, né? Eu acho que a gente realmente precisa enaltecer isso. E uma das coisas que eu achei muito legal, e que talvez não é um propósito direto, né? Mas, enfim, vocês permitem também, como, né, muitas pessoas podem ser voluntárias, eu vi também que vocês permitem as pessoas irem como horas complementares, até para pessoas, por exemplo, na pandemia a gente teve isso, a gente teve muito profissional que não conseguiu, se formou, terminou a graduação, e não conseguiu o seu diploma porque não conseguia fazer um estágio, porque estava tudo fechado. E aí vocês, né, liberam também para o voluntariado e vocês dão um certificado de horas complementares e esse profissional também consegue depois ter o diploma. Sim, e não só nas ações. Como eu falei, nos mutirões que nós fazemos também, então mutirão para descarte dos medicamentos vencidos, mutirão para preenchimento das tabelas, os prontuários nós estamos fazendo, para arrumar o material da odonto, kit de higiene oral, tudo, ou o kit que nós entregamos para os assistidos, né? Tudo isso nós damos o certificado para quem for nos ajudar. Então, não só obrigatoriamente na ação. Que maravilha. E quando vocês vão, vocês ficam o final de semana, certo? No Barco Sorriso. No Barco Sorriso vocês ficam o fim de semana. Sim. E aí, até queria que o Bruno comentasse, né, um pouquinho sobre isso, porque a questão da protetização, né, de trabalhar ali fazendo as próteses, então vocês vão num dia, voltam no outro e o pessoal fica trabalhando ali direto, muitas vezes até sem estrutura, né? E essa parte, como é que é? Então assim, dentro da parte da odonto, né, uma das especialidades no qual a gente atende é a parte da prótese. Só que a prótese, por exemplo, dentro de um consultório, você leva 2 semanas. O paciente tem que ir 4, 5 vezes para a gente conseguir fazer a entrega de uma prótese. E 2 semanas, estou falando assim, numa coisa que vai rápido, que você tem horário tranquilo, tal, o paciente pode ir e tal. E aí a gente tentou fazer a implementação, né, dentro do projeto. E essas pessoas mais malucas ainda, que são os protesistas, né, que são os protéticos que são as pessoas que passam lá a madrugada, né, virado, trabalhando, tá? Porque assim, para conseguir fazer tudo o que dentro de um consultório a gente consegue fazer em 2 semanas, eles passam do sábado para domingo fazendo isso. Então nós chegamos no sábado de manhã, geralmente na comunidade, ali por volta das 11, meio-dia. A gente hoje, atualmente, nós já temos pacientes já triados, então a gente já sabe quem que vai precisar de prótese. Esses pacientes já entram nessa fila e já começam o atendimento. E aí, eu começo a fazer a parte de prótese, a moldagem, o preparo, a prova de dentes, enfim, e eles passam a madrugada trabalhando, fazendo toda a preparação dessa prótese para no domingo, até meio-dia, estar sendo entregue a prótese. Então, assim, eu falo que esses daí são mais loucos ainda do que aqueles primeiros que foram lá participar do projeto, porque eles trabalham muito, muito. E, assim, todos voltam com um sorriso no rosto, sabe? Todos. Literalmente. Os que ficam e os que vão. Os que assim, voltam emocionados, sabe? O que eles puderam entregar, né? O trabalho. Só que isso, como a gente falou, foi uma evolução do processo, né? Então, hoje, existem comunidades que não têm luz. Então, a gente consegue hoje fazer o mesmo atendimento levando o quê? A gente leva gerador, né? Leva todo o equipamento para você poder ligar na energia do gerador, no qual a gente conecta. A gente leva compressor, a gente leva todo o equipamento da porta de prótese. Só que isso, como a gente falou, foi uma evolução de um protocolo de atendimento tanto da parte de prótese, como também aquele trabalho de formiguinha, de juntando dinheirinho daqui, comprando ali, comprando outro equipamento aqui, para conseguir hoje estar estruturado. Óbvio, tem muito mais equipamentos ainda que é preciso. A parte da odontologia, né, os equipamentos são muito caros, então, tanto da parte da odonto, da prótese, da endo, enfim, são equipamentos bem caros, então, assim, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Hoje nós temos um raio-x digital, nós temos 5 cadeiras odontológicas que a gente leva, né? São cadeiras móveis, a gente tem um gerador, tem compressores, tem esses equipamentos da prótese, e aí a gente já consegue ter um protocolo no qual a gente consegue entregar excelentes, né? Próteses em
menos de 24 horas praticamente. E o material usado também é sempre material muito bom, Muito né? bom. Material muito bom. Isso é um grande cuidado nosso. Isso foi outra coisa, o Bruno falando disso também, que foi uma das adaptações também que nós fizemos com a parte da medicina, que o paciente da prótese não pode correr risco de ter um sangramento, nada, porque eles fazem, então eles triam esses pacientes, né? O pessoal da prótese tria esses pacientes e vão para os dentistas, se for, me corrija, né, Bruno? Se for obrigado, então faz a extração dentária às vezes, tem alguma coisa, um tratamento que tenha que ser feito, então nós entramos daí com os recursos, nós fazemos o exame aí que entra também, nós temos um parceiro que faz os exames laboratoriais, que é o High Lab, então nós fazemos os exames laboratoriais prévios, nós vemos a pressão, glicemia, nós estadiamos esse paciente, se ele está então com uma pressão alta ou pressão baixa, nós estabilizamos esse paciente daí faz todo o procedimento que tem que fazer, nós mantemos daí a medicação para esse paciente estabilizado e nós damos esse daí o medicamento para o paciente até o final do tratamento que ele precise, que seja de 3, só na hora, ou de 3 dias ou até 21 dias que precise. A gente chama essas próteses imediatas, né? Então, assim, você fez a extração, tá numa situação já crítica, mas o paciente não quer ficar sem dente, ou tá numa situação que já dá para melhorar, nós extraímos os dentes já comprometidos e já faz uma prótese imediata, para ela já recuperar, né? Ter o sorriso. Óbvio que depois essa prótese, ela tem que ser reembasada, tem que ser readaptada, mas dentro do que é o normal, que seria dentro do consultório, é a mesma coisa que acontece dentro das comunidades. Não pode ter tem o edema, o edema, o sangramento, então tudo isso tem que ser cuidado para poder, que não tenha problema mais, porque eles estão muito longe para poder, caso aconteça alguma coisa, e que isso felizmente, né, Bruno, nesses 10 anos nunca aconteceu. Uau! Gente, vocês são simplesmente inspiradores. A gente tem um momento no programa que nós chamamos de Momento Inspirar. E aí a gente faz uma pergunta para vocês. E essa pergunta, aí a gente deixa de lado o doutor Bruno, a doutora Rosiane, mas eu vou perguntar agora para o Bruno e para a Rosiane. Então, no Momento Inspirar, eu faço essa pergunta para vocês. O que move a sua vida? Vou começar com você, Rô. Esperança. Eu acho que é sempre isso, eu acho que a esperança é eu acreditar no que você está fazendo, sabe? Poder proporcionar, poder dividir alguma coisa que você tenha, né? E dar um suporte ou alguma coisa, eu acho que isso faz a gente crescer muito. E sem isso, não tem o que fazer, né? Eu acho que acaba o propósito da vida, né? Obviamente, eu tenho filhos, é claro, né? São minhas paixões, mas, né? Mas eles têm a vida deles também, então eu não posso me agarrar à vida deles sendo a minha vida, isso jamais, né? Mas eu posso ter esperança em tudo que eu faço, eu acho que é isso que vale a pena. Gente, esses olhos azuis brilharam ainda mais. E você, Bruno? Eu acho que assim, o que inspira tudo isso é buscar a igualdade, né? Eu sempre falo que assim, acho que as pessoas têm que ter as oportunidades iguais, as pessoas têm que ter o acesso às coisas iguais, né? Elas têm que ter a chance delas quererem, né, serem melhor. Então, assim, a gente sabe que o mundo tá essa bagunça e essa loucura, mas assim, se a pessoa quer, se a pessoa pode buscar o acesso, ela tem, né, tem esse direito e ela vai querer, ela vai conseguir, né, não vai ter nada impedindo ela. Então eu acho que assim, a igualdade é o que move muito, assim, e o barco ele tenta levar isso, né, então um dos fatores de eu estar no barco é justamente para isso, né, levar esse acesso à saúde, levar acesso à educação, para essas pessoas terem a mesma possibilidade que qualquer outras pessoas do centro, com dinheiro ou não, terem também, sabe? Então eu acho que é isso que a gente busca, né? E a educação é a base de tudo, né? Então, assim, o foco muito nosso é a educação, é ensinar, é orientar, e dar esse acesso, né? Dar essa igualdade no qual ela vai ter esse acesso à educação, ao conhecimento, para ela poder mudar a vida dela e, consequentemente, ela mudando a vida dela, ela muda, né, toda a sua comunidade, seu entorno e, consequentemente, a gente vai ter um mundo melhor. Maravilhoso. E, gente, queria perguntar para vocês como que foi a experiência, né? Quem está ouvindo o podcast hoje, não sei se acompanharam, mas eu fui uma das pessoas que acompanhou. Como que foi a experiência lá no programa, no The Wall do Luciano Huck? Como que foi? Olha,
Não, já no começo, quando nós tivemos a notícia, né, que nós havíamos sido selecionados, nossa, nós ficamos em estado de choque, assim, meu Deus! Mas nós sempre pensamos, independente do resultado que viesse financeiro, nós sempre pensamos a oportunidade que nós iríamos ter de divulgação do nosso trabalho. Que isso ia ser, assim, a coisa fundamental e primordial, obrigada. Primordial para o nosso trabalho, sabe? Que ia poder abrir portas, que outros estados vissem nosso movimento, vissem nosso trabalho como é. E exatamente por isso, pela dificuldade que a gente tem em ter apoiadores, né? Que trouxessem alguma coisa para nós. Então, a nossa primeira coisa foi isso que nós pensamos, nossa, agora a gente vai ter uma visibilidade maior, um reconhecimento maior. Uhum. E a partir disso, nós só fomos. Uhum. Foi isso que aconteceu. E veio, então, essa visibilidade? Veio sim. E daí, na época, o Bruno se dispôs, assim, não sei se vocês notaram, eu me engato, eu me engato pra falar e tudo. Eu falei, gente, eu não posso, eu não tenho condições de ir, primeiro eu vou chorar, eu vou falar besteira, nem pensar, assim, nada. E daí, né, foi assim, falei, não, então só vão, assim. E foi muito legal, né, Bruno? Assim, eu vou falar pra você, sendo bem sincero, eu já defendi mestrado, doutorado, eu prefiro 1000 vezes defender um novo doutorado, defender um novo mestrado, do que ficar lá responder aquelas perguntas, naquela tensão, naquele nervosismo. Eu nunca fiquei tão nervoso na vida. Até porque você fica isolado, né? Totalmente você tava totalmente isolado, você não sabe nada, você tem tempo, você fica numa pressão, assim, que assim, foi o que eu falei, assim, é muito fácil a gente responder do sofá de casa, sabe? O que aparece, assim, dá tempo de pensar, você tá tranquilo e tal. Ali é um nervosismo, mas um nervosismo. Eu fiquei assim, juro, eu tinha uma hora assim que eu queria quase ir embora. Assim, eu falei, eu vou embora, vou levantar e tal, e vou sair daqui, mas falei, bom, vamos ver, né, o que dá sorte ou não. Enfim, a gente não contou com a sorte dessa vez, né, ali, tanto na questão das perguntas, como também nas bolas, né, quem viu o programa... as 150 mil. As perguntas, por mais ali, né, se acertasse, não iam interferir tanto, porque a gente acabou tendo azar muito na parte das bolas. Mas o mais importante foi, como a Rô falou, né, foi a gente poder mostrar o projeto. O projeto chegou até lá porque, justamente, como a gente fala, é um projeto sério, é um projeto que traz uma mudança na realidade das pessoas, e teve, né, todo esse retorno. Então, a gente teve um aumento enorme, né, de pessoas nas redes sociais, apoiadores, novas empresas apareceram para apoiar o projeto. Então, assim, foi mais um degrau, né, que o projeto passou, criou e construiu. Então, a gente agora está buscando cada vez mais, né? Hoje está participando aí do primeiro podcast aqui, junto com vocês. Opa, que coisa boa! Então, assim, já é algo também que a gente fica super feliz também, né, de estar participando, tá podendo mostrar mais uma vez o projeto. Nós viemos disfarçadinho, mas eu super nervosa, eu principalmente. Imagina, não, hoje eu tô mais tranquilo, viu? Nossa, né? aqui é provinha de Detran, né? Fico muito feliz. Lá era tenso. E você falou também, Bruno, da questão, né, comentou assim, porque o mundo hoje, né, tá uma bagunça, então que a gente puder levar, e deu para perceber isso também, porque quando vocês participaram ali, um pouquinho depois até vocês fizeram uma postagem acho que teve até um perfil falso, né, que tentou meio, foi mais de um, então. 40, para ser mais exata. 41, para ser mais exata. Ou seja, a gente tem muita gente para ajudar, mas também para atrapalhar. Para aproveitar o momento, né? É aquela velha história, né? Se as pessoas usassem essa energia, essa disposição para ajudar os outros, né? Ao invés de ficar querendo prejudicar ali, assim, você fala assim, o mundo estaria assim, muito mais tranquilo, né? São pessoas, assim, que têm uma iniciativa que você não entende, né? Por que vai para esse lado, né? Sendo que você pode, fazer as coisas boas, né? Poderia ajudar muito mais, né? Exatamente. Então, vamos impulsionar vocês, né? A gente acabou perdendo, óbvio, né? Pessoas que seguiram, ou Pix falso, enfim. Mas, assim, são coisas que a gente, né, relevou e felizmente, como eu falei, né, teve uma visibilidade, manteve essa visibilidade, né? As pessoas continuam apoiando, ajudando o projeto. Então, e quem... né, puder, continua, vai lá seguir nas redes sociais. A gente tem uma vaquinha recorrente, né, de apoio ao projeto, no qual
a pessoa pode doar R$10 por mês, né? Cadastra lá o cartão de crédito, R$10 por mês vai ajudando. Então, se uma pessoa ajuda 10, outra 10, outra 10, a gente consegue ter um montante sempre para todo mês estar podendo fazer os nossos gastos, né? Que a gente tem com contador, advogado, gráfica, enfim, são tantos gastos aí que posso passar aqui falando. Então, cada um, se a pessoa, né, puder dar uma mão, ajudar, a gente com certeza consegue chegar mais longe. E podem divulgar, a gente vai lá, qual que é o site que a gente tem aí, então, de vocês? É o Barco Sorriso, né? www.barcosorriso.com.br. Temos também daí o Facebook, que eu nunca sei do Facebook, é o mesmo. Barco Sorriso. Barco Sorriso. O Instagram. E o Instagram que é barco.sorriso. Isso. O Instagram é que a gente tenta fornecer mais? hoje, assim, o pessoal acessa mais, né, o barco.sorriso. É onde tem o link Mas das o site tem toda essa parte ali de ajuda, né, do apoio, do patrocínio, tem as fotos do projeto, tem toda a história do projeto, então é legal também estar lá participando do site para ver todas essas informações. E no site também, a gente mostra no site a nossa transparência, né? O que nós fizemos, os relatórios anuais, relatório de atividade anual, tudo. É onde a gente tem prestação ali, de contas, tudo isso. Toda a prestação de contas. Que legal. Que isso é muito importante, né? Ainda mais, independente do valor que seja doado, para saber que toda doação que é feita, nós revertemos tudo, absolutamente tudo, em função do Barco Sorriso. E quais são as novas perspectivas aí? O que vocês esperam aí o que vocês querem crescer ainda mais? Contem pra gente. A gente só quer conquistar o mundo. Tá ótimo. Tá ótimo. Só isso. A gente tem várias perspectivas, assim, né? Nós queremos aumentar o número de atendimentos, nós queremos expandir isso para outros estados, e o Bruno que sabe falar melhor disso. Vamos lá então, Bruno. Assim, eu falo que o nosso sonho é ir nas comunidades, chegar ao ponto de só brincar com as crianças, né? Não precisar fazer atendimento. Esse é o nosso sonho. Né? Se você falar o que você quer, Bruno, eu quero chegar a esse ponto, né? Que as pessoas tenham ali a qualidade de saúde bucal, tudo ok, né? Todo mundo carizero, brincando e tal, a gente quer isso. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa, óbvio, né? Continuar fornecendo essa questão da educação, que é o nosso foco muito grande, tá? Então a gente vem trabalhando muito com essa questão da educação, com novas ideias de como que a gente pode implementar, né, a educação em saúde para essas comunidades, para essas pessoas. Então isso é um ponto. Segundo ponto, a gente tem cada vez também evoluído mais na questão dos atendimentos. Então, como eu falei, hoje nós temos especialidades, tanto da área da medicina quanto da área do odonto, mas a gente tem que estruturar cada vez mais para fornecer a melhor qualidade de atendimento, tanto para o nosso voluntário quanto para as pessoas. Então, são a aquisição de equipamentos, né, isso a gente está buscando cada vez mais. Como eu falei, são equipamentos caros. Outro nosso foco muito grande, além, lógico, de expandir essa ideia, esse protocolo, né, essa franquia social que a gente quer para outros estados, a gente também precisa ter a base de dados bem estabelecida para ver, né, quais são os índices nos quais nós melhoramos dentro das comunidades. E aí a gente tem uma ideia da criação de um aplicativo, é um foco que a gente tem agora, está construindo isso, porque a partir do momento que eu tenho um aplicativo, eu tenho toda essa base de dados, não mais em papel, né, mas ali digitalizada, eu poder fazer, contabilizar as coisas de forma muito mais fácil. É muito mais fácil, muito mais acessível, né? Vai ficar muito mais tranquilo de eu poder te passar dados, né? Então, assim, de poder dizer, a gente melhorou um índice de uma população que tinha aí 70% de cárie, hoje eles apresentam 30%, 20% da doença cárie, enfim. Nós podemos índice de crescimento, índice de estadiamento de doença, melhoras endocardite ou não, também, né, gente? Sim, a gente tem tudo. muitas endocardites causadas, né, por má saúde bucal, inclusive. E tudo isso, e além de tudo isso, nós também estamos a parte educacional também, sabe, que é muito importante. A parte alimentar, porque nós temos que viver na realidade que eles vivem. Não adianta a gente chegar e dizer, vocês têm que comer isso, isso e aquilo, quando eles não têm acesso a nada, né? Então, nós estamos fazendo também um levantamento da onde eles moram. A grande maioria das comunidades de Guaraqueçaba estão assentadas em APA. Então, em APAs a gente não pode mexer, né? Que são as áreas de preservação ambiental, e tem algumas áreas de preservação permanente também, então não pode ser mexidas. Eles não podem ter horta. A questão do lixo, nós cuidamos muito com o lixo, nós trazemos o lixo, todo lixo que é ou contaminado, nem se fala, né? Todo lixo que a gente usa do nosso trabalho, nós trazemos.
o lixo que nós geramos, nós trazemos também. Nós temos uma preocupação gigantesca em fazer com que nós não aumentamos a quantidade de lixo que tenha nas comunidades. Então, e nós levamos essa educação para eles também. Nós temos um programa também, em questão, né, do lixo reverso que a gente faz. Então nós temos, assim, muita coisa para frente ainda, sabe. Esses 10 anos só mostraram, assim, a pontinha do iceberg que tá por vir ainda, que tem muita coisa para levar. E essa é a nossa intenção. Então, precisamos Tem chão pela frente. se deixar que nós vamos e aí, assim, a gente tem 1000 ideias, mas não adianta ter só as 1000 ideias se a gente não tem um chão, né, e um norte que nos guie, porque não adianta nada também a gente querer abraçar o mundo e daí não tem verba para fazer. Nós vamos levar uma certa esperança para essas comunidades que a gente não vai conseguir depois dar esse retorno para eles. Então tem que ter muita consciência em cada passo que a gente dá, tem que ser muito bem pensado, que a gente tem que dar um passo, ok, às vezes a gente recua, mas assim, foram poucas as vezes que nós recuamos, sabe? Isso é uma coisa super legal. Então, muitas vezes nós avançamos. O que pode acontecer é a gente parar um pouquinho, parar um pouquinho, dar uma analisada, mas depois continuar. Então, eu acho que assim, de projeto, de coisa, a gente tem muita coisa pela frente ainda. Uhum. Uau! E a gente tem agora o nosso segundo momento do programa, que a gente chama de O que tem a ver? Então eu vou dar algumas palavras para vocês, e aí vocês respondem, né, o que tem a ver. Começar com uma que é, enfim, né, imagine se eu não começaria com essa palavra. Mas Rô, o que tem a ver com sorriso? Olha, sorriso mostra um monte de coisa, sorriso mostra autoestima, sorriso mostra quem você é, sorriso mostra quem você não é também. Sorriso pode trazer várias coisas e, ao mesmo tempo, pode esconder muitas coisas também, sabe. Nós temos umas experiências com sorriso que são maravilhosas, né, Bruna. Então nós aprendemos, principalmente eu, né, vou falar por mim. Eu aprendi muito o significado de um sorriso, sabe. Nós vimos pessoas que não sorriam, nós vimos pessoas que não comiam, porque não tinham coragem de mostrar que não tinham dentes, sabe. Pessoas que eu vou dizer, com a minha idade, que você achava que eram, assim, 20 anos mais velhas, sabe. Então isso é muito impactante. Então eu aprendi o valor que é de um sorriso. As pessoas acamadas que, quando nós entrávamos na casa deles, que nunca receberam um atendimento em casa de profissional de saúde, assim, ou até mesmo sem nem parente, sem ninguém que fosse visitá-lo, um sorriso que eles dão pra gente é uma coisa que não tem igual. Então, para nós, para mim, o sorriso é um valor, assim, que é fundamental. Todo mundo fala: "Ah, você sempre ri, você tá sempre risonha". Eu falei: "Gente, eu só posso rir, eu só posso dar risada, né". Por Uhum. causa disso, eu acho, eu aprendi muito isso com eles. Então o sorriso é uma das coisas fundamentais, eu acho, para poder desenvolver qualquer projeto, qualquer plano de vida, o sorriso tem que estar envolvido. E para você, Bruno? Para mim eu acho que é a amostra da felicidade, né. Então a felicidade ela tá em vários pontos ali e o sorriso ele é o exemplo disso, né. Então a pessoa sorrir, a pessoa ter, como a Rô falou, né, ter a alegria de poder mostrar um sorriso, né, de estar feliz com o seu sorriso, é muito importante. E dentro da área da odonto, sempre falo assim para o pessoal, né, a gente sempre tem que ter o foco, é saúde, função e estética. E muitas vezes o sorriso ele mudou, né, ele vira muita preocupação com a estética e esquecem de todos esses detalhes atrás, né, que é a saúde, que é a função de você antes de poder fazer um trabalho estético. As pessoas hoje muitas vezes estão trocando esses valores, e para você poder ter felicidade, para você poder sorrir, você tem que seguir essa linha para você estar, né, ter de forma toda Uhum. cuidada e controlada. Então basicamente é isso. Ok. E o que tem a ver com propósito? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Bem isso que nós estávamos falando, né, o nosso propósito. Só ter propósito não vale, tem que ter propósito e ação junto, né. Tem que ter propósito, consciência, tem que ter propósito e projeção, eu acho,
mas nada faz sentido se não tem propósito. Bruno? O propósito é o que move, né? Eu acho que a pessoa ter um propósito, ter uma ideia, ter um sonho, né? É aquilo que vai mover. Mas como a Rô falou, né? A gente não pode só ficar na teoria, né? Tem que ir para a prática. Né? Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso mudar? Né? Como que eu posso correr atrás para atingir, né, o meu propósito? Seja ele de vida, seja ele profissional, seja ele pessoal. Né? Então... Eu falo que no projeto a gente tem sempre os sonhos, né, os propósitos que a gente viaja e tal, mas tem que ter a parte realista, né? Então, assim, opa, volta aqui, vamos ser realistas, vamos por um passo aqui, vamos entrar nisso aqui primeiro, assim, resolver esse problema. Não adianta ficar viajando lá para frente, sendo que você não atingiu ainda, né, esses primeiros passos, esses primeiros propósitos, né? Pode falar. Não, eu já sabe até como falar. Eu tô rindo porque, assim, nós três, né, que o Gui que não tá aqui agora, nós três, assim, nós somos bem assim. Então, tem um sonhador, tem o pé no chão, tem o mais desligado, sabe? Equilíbrio é tudo, né, gente? Exatamente isso. Então, um puxa o outro, sabe? E isso que eu acho que é o mais legal, né, Bruno? Assim, eu sou muito realista, né? Porque eu gosto de falar assim, tá, beleza, que legal essa ideia e tal, mas e aí? Como que a gente vai pôr em prática? Enquanto a gente não tem o gênio da lâmpada, como é que a gente faz, né? né? Então, assim, eu sempre falo assim para as pessoas, nossa, as pessoas vêm às vezes com ideias, né? Nossa, por que você não faz isso, aquilo, assim? Eu falo, ótima ideia, eu acho sensacional. Mas como que eu vou implementar assim, assado? Então, quando assim, ele não vem, dá um quarto, assim, pá! eu falo assim, daí a pessoa, né, você tem que pensar, falar assim, pô, eu vou dar o primeiro passo dessa maneira, a gente está construindo isso, né? O propósito é chegar lá, mas para chegar nesse propósito você tem que ir às fases, né? Então, só que a gente tem que voltar um pouco, às vezes colocar esse pezinho no chão, construir as coisas, saber que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, saber que é um processo, né? Que esse processo exige esforço, exige tudo que a gente precisa para atingir os propósitos de vida, pessoal, né? O profissional, como cada um tem que ter, né? Eu acho que isso que é o que move a gente. Uhum. E Rô, o que tem a ver com saúde? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que todo mundo deveria pensar, todo mundo pensa assim, saúde quer dizer médico, dentista, fisioterapeuta, né, terapia ocupacional. Não, saúde é geral. Hoje em dia também estão tentando mudar um pouco o conceito de saúde para usar saúde única hoje em dia. Saúde única envolve saneamento, envolve engenharia, envolve arquitetura, envolve deslocamento, envolve absolutamente tudo. Porque isso é envolver saúde, né? A saúde, ela só pode ser desenvolvida, ela só pode ser melhorada quando você tem adaptações no meio, quando você tem deslocamento certo. Todo mundo fala, não, mas eu tenho deslocamento, eu vou no meu trabalho para lá, mas não é bem isso. Olha a qualidade que tem isso. Então, isso o problema do deslocamento está envolvido na saúde, o problema da falta do alimento está envolvido na saúde, o problema da educação está envolvido na saúde. Então, saúde é uma palavra que engloba muita coisa e que não é aquele pensamento, sabe, aquela coisinha certa que todo mundo acha que saúde é você ir no dentista 1, 2 vezes por ano, é você ir no médico, quando você é criança você vai no pediatra, daí você vai crescendinho, vai nas outras especialidades, né? Aí você tem que fazer acompanhamento da parte, se for mulher, da parte ginecológica, se tem gravidez, daí vai, sabe, para a parte daí da obstetrícia, o homem com a parte andrológica, mais tarde daí com a geriatria. Saúde não é só isso. Saúde envolve tudo. Então eu acho que é isso que é o mais importante, é mostrar para as pessoas que saúde tem que ser cuidado em tudo, absolutamente tudo. Isso é saúde. Se você tem uma vida mais regrada, e não sei mais o que, mas até que ponto essa saúde é boa? Porque você vai estar abrindo mão de muitas coisas. Mas também se você tem uma vida louca, até que ponto isso vai ser bom, né? Então, saúde que é isso, é aprender a você ter uma qualidade de vida no meio que você está vivendo. E para você, Bruno? Eu vou falar igual meu avô falava, né? Se você não tem saúde, você não tem nada, né? Não adianta. É verdade. O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Então, assim, eu acho que saúde é isso, né? Você estar bem,
né, com você, saúde mental, né, que é um ponto tão importante hoje em dia, né, a saúde do corpo, da sua mente, e que você tendo isso, você corre atrás, né, hoje, querendo ou não, a gente acaba, o mundo, né, esse social, essas coisas das redes, você se compara muito, né, com as outras pessoas, e acha que tem que ser assim, tem que ser assado, se cobra muito, e isso acaba afetando muito a saúde das pessoas, né, então, assim, a pessoa tem que saber que ela tem que estar bem, né, com ela mesma, independente do perfil social, do corpo, enfim, e tal, mas é você estar bem com você, que aí você atinge os teus resultados, as coisas que você busca, né, então, sem saúde você não tem nada, né, saúde é o primordial. E eu vou aproveitar, vou fazer uma coisinha diferente aqui, nesse momento, né, o momento que tem a ver, geralmente eu faço a pessoa se autodefinir, né, mas eu vou aproveitar que nós temos uma dupla aqui. Então, Rosiane, eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que tem a ver, ou melhor, Bruno Castilhos tem a ver com o quê? Nossa. Essa pegou. Nossa, essa desprevenido. Pegou? Não, Bruno agora, Castilhos tem a agora ver tem que com pensar. A responsabilidade. Olha a resposta. Tem que pensar na resposta. Não, é fácil. É super fácil. Bruno é uma pessoa encantadora. Além, obviamente, que a gente bate o olho nele, a gente sempre brinca, né? Que o Bruno é o sonho de consumo. Isso vai ser cortado. Que nada, depois o pessoal assiste também lá nas nossas plataformas. Não, mas assim, não, mas falando sério mesmo. É obviamente que a gente aprende, infelizmente, a gente aprende muito aquela coisa do olhar primeiro, você julgar pelo olhar, né? Mas é claro que chama atenção. O Bruno é uma pessoa que você olha e chama atenção. E quando você começa a conhecer o Bruno, nossa, vai chamando cada vez mais atenção. Ele é uma pessoa, além de um profissional, com todos esses títulos e tudo mais que tem, e muita coisa ainda que vem pela frente, né? É uma pessoa de uma sensibilidade, de um amigo mesmo, um companheiro, sabe? Ele tem sempre uma palavra para te dar, sabe? Por mais que seja um corte, né, Bruno? Por mais que ele diga, pensa bem. Mas ele é um carinho, assim, sabe? É um tom ele pode até querer dizer assim, nossa, você não vai fazer isso. Mas ele vai dizer assim, olha, pensa bem, você não vai fazer assim. Então ele tem uma forma de ele dar uma notícia boa, uma notícia ruim, como poucas pessoas têm, sabe? É uma pessoa que ele não para nunca, ele tá sempre pensando, ele, sabe, assim, ele tá sempre matutando, ele tá sempre indo, porque ele tá sempre querendo dar o melhor dele, assim, sabe? As entregas dele são sempre as melhores, sabe? Assim, é surpreendente a amizade dele, o companheirismo que ele também tem, sabe? Eu vou começar a chorar aqui, que eu tenho, assim, que eu sou suspeita, o Bruno sabe o quanto eu amo, e acho que é isso. Vamos lá, então. Bruno, e Rosiane Martins Formenti tem a ver com? Eu acho que a palavra que define ela, primeiro, é autenticidade, né? Ela, com essa voz, com esse jeito, né? Você pensa assim, uma pessoa meiga ali e tal, e ela é isso. Mas daí você olha o perfil, né? A pessoa. Você fala, caramba, olha quem que é essa mulher, né? E a gente, né, nossos amigos, né, eu falo assim, cara, eu quero chegar à idade da Rô com essa disposição, com essa energia, com essa autenticidade, né, de pessoa, porque assim, não tem quem do Instituto, né, do projeto que não goste, que não olhe para ela e bata o olho e fica assim, né, deslumbrado com a pessoa que ela é, né, é a pessoa que tá de coração aberto para tudo, né, que você precisar. Então você chega no momento, às vezes você tá lá, assim, difícil e tal, eu vejo muitas vezes assim, ela vai lá, busca as pessoas, pega a pessoa, recolhe a pessoa, abraça, apoia, ajuda, ela consegue, né, ser tão, assim, calorosa com esse tamanho que você não acredita, sabe, não, ser tão protetora, né? Ela brinca que ela tem tantos filhos, ela tem filhos postiços, ela conhece Deus e o mundo, por quê? Ela é uma pessoa encantadora, né, então assim, não tem o que eu falar, né? Ela é um exemplo pra gente. Não tem como não amar. Eu sou chorona também, Rô. Ela é um exemplo, né? Eu falo assim, mulher, o dia que eu chegar com a tua energia, com a tua disposição nessa idade aí, eu vou estar feliz da vida, porque você, com certeza, não só a pessoa de dentro, mas a pessoa, né, de fora que mostra, assim, é exemplar.
Maravilha. E eu queria agora, gente, deixar esse espaço aberto para vocês. Fiquem à vontade. Respira, Rô. Não tem, Né, dá uma não respirada. Mas queria deixar esse espaço aberto, então, para vocês, de o que vocês gostariam de dizer para quem está nos ouvindo ou para quem está nos assistindo. Fiquem bem à vontade. Pode começar. Não, você fale. Então tá. Primeiro é isso que a gente está falando, né? A questão dos voluntários, né? A questão do apoio que nós precisamos, tudo. Não preciso nem falar o encanto que nós temos, né? Pelo trabalho que nós fazemos, pelas entregas que nós oferecemos. Mas eu gostaria que vocês tivessem um tempinho para dar uma olhada nas nossas redes, o trabalho, o que for, assim, às vezes a pessoa diz, eu só sei costurar. Nossa, gente, a gente precisa de alguém que costure, porque nós temos roupas, né, para poder fazer o atendimento, então nós temos que fazer os pijamas, nós temos que criar coisas, nós temos uma lojinha, então a gente tem que tentar desenvolver um material para a lojinha, tudo isso. Então, qualquer tipo de serviço para nós é muito bem-vindo, sabe? Então, não pense só que pode ser só aquilo que nós já falamos, né? Só vai poder participar das ações. Pode participar de tudo o que quiser. Junte-se a nós sempre precisamos de ter pessoas. Os apoiadores, nós precisamos de muito apoiadores, precisamos de patrocínio também, para a gente poder desenvolver e poder entregar cada vez mais. E quanto mais recurso nós tivermos, né, mais entregas nós vamos dar. Nós não temos ainda uma sede, então nós estamos em busca de uma sede. Toda essa logística que nós te falamos, né, envolve muita coisa por trás disso. Então, o pessoal fala assim, mas eu tenho um supermercado. Nossa, a gente precisa de supermercado, porque nós oferecemos alimentação para os voluntários, então a gente precisa de gente na cozinha, a gente precisa de um monte de coisa. Então, eu só tenho a dizer isso, juntem-se a nós, que nós temos muita coisa ainda para fazer, e quanto mais gente tiver para nos dar apoio, mais longe a gente vai conseguir chegar. Rumo ao Iate Sorriso, hein? Claro! O projeto, ele tá de portas abertas, né, para quem quiser participar. O Instituto tá ali para o que precisarem, né, assim, se eu tenho uma empresa no qual vocês precisam, pode dar aqui uma palestra, uma orientação, tal, a gente tá aberta a parcerias. A gente quer cada vez mais aumentar essa família, então novos voluntários são super bem-vindos. Já agradecemos, né, aqui aproveitar, né, a oportunidade de agradecer aos voluntários que já estão conosco, né, porque sem eles, mais uma vez, o Instituto não seria nada. E assim, o nosso objetivo é esse, né, levar educação e saúde para as comunidades carentes. Então, às vezes, se você conhece alguma comunidade, algum líder comunitário, veja que tem necessidade, né, entre em contato conosco. Nós estamos cada vez, né, abrindo portas para outras comunidades que tenham necessidade. Então, o barco está ali, né, está aberto a participar, aos apoiadores, né, isso é muito importante, infelizmente, né, ou felizmente a gente depende de dinheiro, né, depende de apoio, depende de aquisição de equipamentos e materiais, enfim. Então, qualquer empresa que possa ajudar, queira patrocinar, né, nós temos ideias, nós temos cotas de apoio, enfim. Então, o projeto está ali, de portas abertas aí para voluntários, empresas e quem mais puder ajudar. Gente, eu queria parabenizar vocês por esse projeto lindo, maravilhoso, como vocês se entregam, né? Se entregam e o que vocês entregam também. Eu acho que isso tenho certeza, isso faz a diferença em quem está recebendo, mas principalmente em quem está dando, né? Foi um prazer ter vocês com a gente aqui no nosso podcast. Nossa, vocês não têm noção, só de escutar vocês eu já vou sair outra desse programa. Então, eu queria agradecer de coração a presença de vocês aqui. Né, Bruna? Agradecemos muito. Foi muito legal, muito obrigada pela oportunidade. Né? É um prazer, né, falar pra gente do projeto, né, mostrar tudo que a gente está construindo, que já construiu, está construindo e quer construir, né, então a gente agradece, né, a oportunidade. Com certeza vamos mostrar para muita gente, né, vamos passar para muita gente essa participação aí para mostrar, né, o que a gente fez aí, o que a gente faz e onde que a gente quer chegar. Sim, exatamente. Maravilha. E, gente, eu queria continuar ainda mais esse papo aqui, né? Foi
extremamente caloroso. Gostaria de, então, dizer para vocês que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, que curtam as nossas redes sociais, que possam fazer diferença, né, na vida de outras pessoas também, né, como eles aqui do Instituto Barco Sorriso. Enfim, deixo a vocês aí um grande abraço e peço para vocês refletirem, como a gente faz em todos os programas, né, o que tem a ver com a saúde. E, claro, não posso deixar também de agradecer a Deus por mais um programa e toda a equipe que está aqui com a gente, que faz a diferença. Beijo, Obrigada. até mais. Obrigado.